Fala galera do canal Professor Sensacional, se liga aí que hoje tem polêmica no canal, tá? Vamos conversar sobre um assunto que é muito importante, a gente precisa vivenciar, a gente precisa tratar esse assunto nas nossas aulas de educação física, principalmente no ensino médio. E a temática que a gente vai conversar hoje e que vai gerar polêmica, aliás, tem gerado polêmica, inclusive foi um dos temas mais tratados, né? Eu falei isso inclusive no vídeo da segunda-feira. Isso vem rendendo bastante assunto aí no Brasil inteiro, que é a questão de gênero, né? Nós tivemos algumas questões no Enem que tratavam sobre esse assunto. E aí, uma dessas questões, que é o que a gente vai conversar hoje, foi alvo de muita polêmica. Então, vamos lá. Questão, né, que a gente está falando, né, que trata sobre a questão de gênero, ela foi alvo lá do Enem, né, da última prova que teve no domingo. A gente inclusive comentou sobre as provas. Se você não viu o vídeo, tá lá o vídeo da segunda-feira passada. E aí, uma dessas questões trazem dois excelentes jogadores do Brasil, dois exponentes, né, do futebol brasileiro. Um do futebol masculino e uma do futebol feminino, que são Neymar e Marta. E aí essa questão, cara, esse item tem gerado muita polêmica, muitas discussões. Eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, no YouTube, até o presidente da República fez comentários aí sobre essa questão, esse item, né? Mas vamos seguir. Vamos lá. Esse item, essa questão, ela é sim uma questão de gênero. Ela trata sobre gênero, né? E como eu falei lá no início, é um conteúdo importantíssimo, uma temática importantíssima da gente trabalhar. Não tem como negar que não se trata de uma questão de gênero. Inclusive, a questão, ao meu ver, ela foi muito bem elaborada. Ela tá uma ótima questão. Ela tem dois textos básicos, um texto e uma imagem, né? O comando ele é direto e o gabarito, para mim, perfeito e consegue é plausível e consegue responder ao comando. Então vamos lá. Nos textos bases fala sobre a questão de o que ele traz em relação ao gênero. E aí é que cabe a discussão e cabe algumas polêmicas, mas o que traz lá é em relação à remuneração dos jogadores e das jogadoras. E aí, para isso, ele faz a relação entre Neymar e Marta. Lá ele traz alguns dados, por exemplo, Marta ser eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, merecidamente. Aí ele traz lá que o Neymar foi, na edição lá, que ele trata, foi em terceiro lugar. E na última agora, de 2020, o Neymar ficou em 9º lugar, né? Mas aí a gente vai entrar numa outra questão, né? Que não apenas a questão de gênero consegue elucidar isso. A gente precisa ver uma questão cultural, né? No mundo inteiro e não só no Brasil. No Brasil ainda mais, porque existem lugares no mundo como os Estados Unidos, como a Austrália, alguns países da Europa, onde o futebol feminino ele tem uma valorização muito maior do que aqui no Brasil. O futebol do Brasil, aqui no Brasil, ele é quase que exclusivamente masculino, na prática, né? Da sua modalidade do seu esporte. Isso não quer dizer que não exista, óbvio, mulheres que são apaixonadas por futebol, que vão aos estádios, que torcem pelos times, que jogam também, mas de incentivo e de valorização, o futebol feminino aqui no Brasil, infelizmente, ele é precário, ele tem uma situação terrível, né, nesse sentido. E aí, ao se tratar de remuneração, a remuneração do jogador é um valor, o quanto aquele jogador ele traz de valor agregado, o quanto que ele consegue render financeiramente para o clube, para a liga e por aí vai. Por isso, o futebol masculino ele tem uma remuneração maior, porque a visibilidade é maior,
porque os lucros que se dá é muito maior. Então aí entra uma questão muito mais de, eu não diria nem merecimento, mérito, mas sim valor agregado, o quanto que aquele jogador, a remuneração dele está totalmente ligada ao quanto ele vale para o clube, para a liga e por aí vai, tá? E aí a gente trata aqui como uma questão cultural também. Por quê? Porque como o futebol feminino ele não tem culturalmente aquela valorização, aquele espaço, aquela visibilidade, ele não vai ter esse valor agregado. E aí é uma outra questão que a gente precisa levantar e a gente precisa discutir. E é interessante que se caia uma questão como essa para a gente trazer. E é por isso que na educação física é tão importante a gente discutir sobre gênero, né? E utilizando o futebol, maravilhoso. Ao contrário do que acha o presidente da República, eu não acho a questão absurda e muito menos a comparação que ele faz lá de Neymar e Marta, né? E a resposta de Marta, por sinal, foi bem interessante, bem legal. Mas é isso, é a gente tratar gênero, que é uma questão de gênero, mas levando em consideração os outros aspectos, as outras questões que também permeiam essa questão de gênero, especificamente no futebol, especificamente nesse exemplo que é dado na questão. E por que eu digo que a questão ela foi bem elaborada, ela é uma questão boa? Porque ela traz lá no texto base elementos que fazem com que você pense e reflita sobre isso, né, trazendo competências e habilidades. O comando ele é bem diretivo e a resposta também. Quando traz que no Brasil a gente tem uma identidade masculina no futebol. E tem, a gente não tem como negar isso. Tem. E que a remuneração, que lá na imagem tem quanto vale o gol, que a remuneração, o salário do jogador, ele está diretamente ligado a isso, né? A identidade e ao valor agregado, ao quanto que aquilo rende de lucro para o público, vamos colocar assim de uma maneira geral. Talvez acho que a palavra não seja nem público, mas é isso. É polêmico, cabe discussão, cabe, e isso é ótimo. A gente está aqui inclusive para isso, né? Então, galera, é isso aí. A resposta da prova lá, eu não sei se as provas são iguais ou mudam as alternativas, mas a questão é essa. Pela prova que eu vi, seria o gabarito letra B de bola, né? Uma questão que eu acho que era a 10ª questão, essa daí lá do Enem. E aí é maravilhoso, repito, a gente ter no Exame Nacional do Ensino Médio uma questão que trata sobre gênero, que faz com que a gente tenha um momento como esse de discutir e de refletir uma questão tão importante, né? A inclusão e o maior espaço para as mulheres no futebol e nos esportes de uma maneira geral, e que a gente levante essa bandeira e que a gente discuta sobre isso, porque é discutindo, é criticando que a gente vai conseguir melhorar, valorizar e dar mais espaço a quem merece ter espaço. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam. É polêmico, então vem aqui nos comentários, coloca aí o que é que você achou, se você concorda, se você discorda. Vamos usar esse canal e vamos usar esse espaço para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente trazer discussões para a nossa área. Beleza? E não esquece, se inscreve no canal. Valeu, galera. Até o próximo.